O poder do desprezo elegante. Como ser lembrado sem se rebaixar. Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que correr atrás cansa, explicar demais humilha e insistir apaga qualquer traço de respeito. É quando a mensagem fica no visto. O interesse dela esfria e a comparação com outros homens mais seguros começa a doer. Nesse ponto, muitos tentam falar mais, provar valor, justificar atitudes. E é aí que perdem tudo. A filosofia estoica sempre ensinou algo simples e brutal. Quem não governa a si mesmo será governado pelas emoções dos outros. Autorrespeito não nasce de palavras bonitas, nasce de silêncio, autocontrole e decisões difíceis. Pense nos personagens clássicos do cinema. O homem que não se explica demais, não reage por impulso e não implora a atenção. Ele não força a presença, ele faz falta. Este conteúdo é para quem está cansado da procrastinação emocional, da fraqueza disfarçada de bom coração, da dor silenciosa da rejeição e da frustração de ver o desejo morrer por excesso de disponibilidade. Aqui você vai entender por que a indiferença elegante não é frieza, mas força. Porque a ausência comunica mais do que 1000 mensagens. E porque o silêncio, quando bem usado, é uma arma psicológica de alto impacto. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. Eles não entram em jogos, não disputam migalhas e não se perdem tentando agradar. Caminham com propósito, deixam rastros de respeito e criam atração sem esforço visível. Não porque manipulam, mas porque dominam a própria energia. Se esse tipo de mentalidade faz sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Esse conteúdo não é sobre desprezar pessoas, é sobre nunca mais se desprezar. E agora eu te lanço um desafio simples. Comenta aqui embaixo, confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. O silêncio não é ausência de atitude, é presença de autocontrole. O homem que entende isso, para de reagir no impulso e começa a observar o jogo de fora. Enquanto outros se atropelam em mensagens, explicações e cobranças, ele preserva energia e mantém o autorrespeito intacto. O silêncio cria espaço, e espaço revela quem realmente se importa. Quem se cala no momento certo, retira do outro o controle emocional. Quando você fala demais, entrega demais. Quando se explica sem ser solicitado, demonstra dependência. O silêncio, ao contrário, comunica segurança e indiferença elegante. Ele diz: eu não preciso provar nada agora. Isso confunde, quebra expectativas e muda a dinâmica. Muitos homens são rejeitados não pelo que sentem, mas por não saberem ficar em silêncio quando deveriam. Existe uma diferença enorme entre fugir e silenciar. Fugir é medo, silêncio é domínio interno. O homem que se cala escolhe não reagir, escolhe o autocontrole. Ele observa o comportamento dela, percebe padrões, identifica jogos emocionais. Enquanto isso, quem fala demais se perde, entra na friend zone e vira previsível. O silêncio protege o valor e mantém o mistério vivo. Na prática, o silêncio força a reflexão. Quando você some no momento certo, a ausência começa a trabalhar por você. A mente dela preenche o vazio com perguntas, não com respostas prontas. É aí que a indiferença consciente começa a gerar impacto emocional real. Não é castigo, é consequência natural de quem tem autorrespeito. Homens inseguros têm pavor do silêncio porque ele expõe verdades internas. Já o homem centrado usa o silêncio como ferramenta estratégica. Ele não discute por migalhas, não reage a provocações e não se explica para quem não se compromete. Isso não afasta quem tem interesse genuíno, afasta quem queria controle. E enquanto o outro lado tenta puxar conversa, testar limites ou provocar reação, você segue firme.
O silêncio vira linguagem, a ausência vira mensagem e o autocontrole vira atração. É aqui que muitos erram, quebram o silêncio cedo demais e perdem tudo. Mas esse é só o começo do jogo psicológico que poucos dominam. Existe um erro silencioso que destrói o respeito mais rápido do que qualquer rejeição direta: a necessidade de se justificar. Quando um homem começa a explicar demais suas atitudes, sentimentos ou decisões, ele entrega algo precioso: o controle da própria imagem. Autorrespeito não se pede, se sustenta. Quem tem valor não corre atrás de aprovação. Justificativas excessivas nascem do medo de perder, medo de ser mal interpretado, medo de ser abandonado, medo de não ser suficiente. E esse medo vaza. Ele aparece no tom, no tamanho das mensagens, na ansiedade por resposta. O resultado quase sempre é o mesmo: perda de interesse, comparação com homens mais seguros e muitas vezes a temida friendzone. O estoicismo ensina algo simples e brutalmente eficaz: caráter não se argumenta, se demonstra. Um homem centrado não tenta convencer ninguém do seu valor. Ele age de forma coerente e deixa que o tempo revele quem ele é. O silêncio, nesse ponto, vale mais do que qualquer discurso emocional carregado de explicações. Quando você se justifica sem que ninguém tenha pedido, passa a mensagem de que está em dívida. É como se dissesse: me julgue, eu me defendo. Isso inverte a dinâmica de poder. A indiferença consciente, nesse caso, não é arrogância, é maturidade emocional. Você não precisa se explicar para quem não caminha ao seu lado. Na prática, não se justificar cria desconforto em quem esperava controle. A ausência de explicações força o outro a lidar com a própria insegurança, e isso gera respeito. O homem que mantém postura, mesmo diante de silêncio ou dúvida, demonstra autocontrole. Ele não se dobra à pressão emocional do momento. Muitos homens perdem tudo exatamente aqui. Quebram a própria estrutura tentando consertar a situação com palavras. Não percebem que cada justificativa diminui sua presença e enfraquece sua posição. Entender isso muda o jogo, mas só para quem aceita sustentar o silêncio e seguir firme, mesmo quando dá vontade de explicar tudo. A indiferença elegante não é frieza emocional, é maturidade. É o momento em que o homem entende que não precisa reagir a tudo para provar presença. Reagir demais revela carência, enquanto a indiferença consciente comunica força. Autorrespeito começa quando você escolhe o que merece sua energia e o que não merece nem resposta. O autocontrole é o que separa o homem comum do homem centrado. Enquanto muitos explodem, cobram ou tentam provocar ciúmes, o homem seguro observa. Ele entende que nem toda provocação merece reação. Esse tipo de silêncio quebra padrões, desmonta jogos emocionais e tira do outro a previsibilidade que gera controle. Indiferença não é ignorar por orgulho ferido, é manter postura mesmo quando algo incomoda. É saber que reagir no calor da emoção quase sempre leva à rejeição. Quando você responde com calma ou simplesmente não responde, cria um contraste poderoso. O outro sente a mudança de energia e começa a testar limites. Na prática, a indiferença elegante faz o outro sair do piloto automático. Aquela pessoa que estava acostumada com sua disponibilidade total passa a perceber sua ausência emocional. E aí surgem as perguntas: o que mudou? Por que ele não reage mais? É nesse ponto que a atração muitas vezes começa a ser reconstruída. Homens que não dominam o autocontrole confundem intensidade com conexão. Eles acham que sentir muito é o mesmo que agir certo. Não é? A indiferença consciente não mata o interesse verdadeiro. Ela elimina jogos, manipulações e relações desequilibradas. Quem fica, fica por escolha, não por pressão. O problema é que muitos quebram aqui. Voltam a reagir, explicar, cobrar atenção. Perdem a postura e reforçam o padrão antigo.
A indiferença elegante exige consistência, não encenação. E quando sustentada, ela abre espaço para algo ainda mais poderoso: a ausência estratégica, que comunica valor sem uma única palavra. A ausência é uma das formas mais sofisticadas de comunicação emocional. Ela não grita, não acusa e não implora. Ela apenas acontece. Quando um homem entende isso, para de usar palavras para se explicar e começa a usar comportamento para se posicionar. A ausência bem aplicada nasce do autorrespeito e se sustenta no autocontrole. Enquanto muitos acreditam que presença constante gera vínculo, a realidade é o oposto. Excesso cria banalidade. Quando você está sempre disponível, sua presença perde peso. A ausência, por outro lado, cria escassez. E onde há escassez, há reflexão. O outro começa a sentir o vazio e tentar entender o motivo. A ausência não é jogo infantil. É consequência natural de quem se valoriza. Você não some para punir. Some porque não aceita menos do que merece. Isso muda tudo. A indiferença aqui não é fria, é limpa. Ela comunica: eu sigo em frente, com ou sem validação. Essa postura inverte a dinâmica de poder sem esforço visível. Na mente humana, o silêncio prolongado ativa insegurança e curiosidade. Quando você não está ali para reagir, explicar ou confortar, o outro é forçado a lidar com as próprias emoções. A ausência cria arrependimento onde antes havia certeza. Cria dúvida onde antes havia controle. E tudo isso sem uma única mensagem enviada. Homens inseguros têm medo da ausência porque confundem sumir com perder. Já o homem centrado entende que perder o autorrespeito é muito pior. Ele aceita que nem todos vão ficar. E exatamente por isso, quem fica passa a enxergá-lo com outros olhos. A ausência filtra intenções e revela verdades. O erro de muitos é quebrar a ausência cedo demais. Voltar por carência, saudade ou ansiedade. Quando isso acontece, toda a força construída se dissolve. Sustentar a ausência exige firmeza interna, mas quando bem feita, ela prepara o terreno para algo ainda mais profundo, uma identidade baseada em autorrespeito inegociável. Autorrespeito é aquilo que permanece quando o interesse do outro oscila. É a base invisível que sustenta o silêncio, a indiferença e a ausência, sem que você precise encenar força. Um homem que se respeita não implora atenção, não disputa espaço emocional e não negocia a própria dignidade por migalhas de afeto. Quando falta autorrespeito, tudo vira esforço. Cada mensagem não respondida vira ansiedade. Cada mudança de comportamento vira ameaça. É nesse ponto que muitos homens se perdem, aceitam menos do que merecem e se colocam em posições desconfortáveis só para não ficarem sozinhos. O resultado quase sempre é rejeição ou desvalorização. O homem centrado entende que não precisa vencer discussões nem provar nada. Ele simplesmente mantém sua postura. O autocontrole aqui não é repressão emocional, é clareza. Ele sabe quem é, o que aceita e até onde vai. E quando esses limites são cruzados, ele se afasta sem drama, sem discurso e sem ressentimento. Autorrespeito também significa não buscar vingança emocional. Ignorar para ferir, sumir para provocar ciúme ou agir por orgulho ferido são sinais de fragilidade interna. O homem forte segue em frente porque tem direção, não porque quer reação. A indiferença dele é consequência, não estratégia teatral. Na prática, isso muda tudo. Pessoas passam a sentir sua ausência de forma diferente, porque sabem que você não volta por carência. Sua presença deixa de ser garantida, e quando você escolhe ficar, isso tem peso. O autorrespeito cria uma aura de estabilidade que poucos conseguem fingir. Muitos querem o efeito do homem forte, mas não querem o processo. Querem ser desejados sem abrir mão de velhos padrões.
Autorrespeito exige decisões silenciosas e às vezes solitárias, mas é ele que sustenta todas as outras armas emocionais. Sem ele, silêncio vira joguinho e ausência vira fuga. Agora deixa eu te perguntar com total honestidade, em quais momentos você abriu mão do autorrespeito para não perder alguém? Quantas vezes quebrou o silêncio por ansiedade, explicou demais por medo ou permaneceu onde não era valorizado só para evitar a ausência? Essas respostas dizem muito sobre o tipo de homem que você está se tornando. O poder do desprezo elegante não está em ferir o outro, mas em se recusar a se ferir. Silêncio, indiferença, ausência e autocontrole não são truques de sedução. São pilares de uma identidade forte. Quando você muda por dentro, o mundo reage por fora. E mesmo que ninguém reagisse, você ainda estaria em paz consigo. Homens fortes não são os que conquistam todos, são os que não se perdem por ninguém. Eles escolhem seus caminhos, sustentam seus limites e seguem em frente com dignidade. Esse tipo de postura afasta quem busca controle, mas aproxima quem respeita. Isso vale para relações, trabalho e vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal agora, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma mensagem muda o rumo de uma decisão importante.